retornamos ao principal bloco do programa, a homenagem a Batista. Nós vamos contar toda a sua história desde o início, né, com os títulos obtidos pelo Internacional, Seleção Brasileira, Seleção Olímpica, várias participações do Batista por clubes por todo o Brasil, Palmeiras, Grêmio, então Lazio, tem muita história a contar. Vamos aí conversar com o Batista. Quando começou essa carreira, Batista? Que ano começou? E explica para nós aqui. Começou em 71. O Valmor, que era o nosso treinador lá na Várzea, a história é longa, mas eu vou resumir. Sim. Na Várzea, conheci o Juliarão, que era o treinador do Infanto do Cruzeiro. E aí levou uma turma lá, 6, 7, de que jogavam nos times de Niterói, lá Canoas. E aí eu terminei ficando. E o meu teste foi até como lateral. Ninguém levantou a mão, precisou de um lateral, os caras iam jogar, e eu tinha ido para fazer teste de meia-direita, porque eu era meia-direita na Várzea. E aí eu olhei e ninguém levantou a mão, assim, de olhar, a gente ficava tudo na cerca, né? No arame farpado, ali no muro, encostado. No Cruzeiro. No Cruzeiro, que o Cruzeiro, o time principal do Juliarão, ia jogar contra o time do IPA. Que o IPA tinha ido lá para fazer... E depois? E aí, mas só que nós íamos entrar depois, porque ele já tinha um time. Claro. Só que o lateral dele não foi o lateral direito. Então, ele socorreu da Várzea, que estava ali, da turma que tinha ido para fazer teste. E tem um lateral direito aí eu não era lateral, era meia direita, mas eu olhei aqui, ninguém levantou a mão e digo, eu. Eu digo, queria jogar. Entrei lateral direito, fiz o teste, passei, e aí ele me botou como volante depois, porque o Valmor falou, olha... Ele se apresentou como lateral direita, mas a posição dele é meia direita. E como ele tinha um meia direita que ele gostava muito... Que ano foi? 71. E depois a seguir, qual é o... Aí, em 72, o Ernesto Guedes me viu jogando contra o Internacional Infanto Juvenil, no campeonato, né? E aí ele me buscou conta a lenda, reza a lenda, que ele deu 7 jogadores pro Cruzeiro para... o Juliarão me liberar, que o Júlio não queria liberar o Batista. Jogou na seleção ali de base, né? Essa seleção aí é a seleção Pan-Americana? Essa seleção é a seleção de Cannes. Cannes, 1974. Né? Isso, Cláudio Campeão Adão. De Cannes. Cláudio Adão. Luxemburgo, ali na lateral direita. Né? E depois, para onde será? Carlão lá, o Carlão foi comigo também, olha só as figuras. Aí gente que depois, a gente até... Cláudio Adão, Luiz Carlos, meia esquerda do Grêmio. Essa é a história de Batista. Toninho Vanusa, ponta esquerda. Olha ali, ó. E esse jogo aí? Nós estamos mostrando ali o jogo do Internacional, né? Quem é que chutou ali de fora da área? Eu estou tentando entender contra quem. 75. 75? 1975. Ah, não, 75... O Batista ainda estava querendo, eu estava no time, estava no plantel, mas não estava jogando. Estava no plantel internacional, né? Mas participava. Concentrava. Logo em seguida entrou. Veio o primeiro título, né? Em 75 foi o primeiro de campeão brasileiro. Foi hepta, né? 75 foi campeão brasileiro, né? Campeão brasileiro. E hepta gaúcho, né? Agora, no 75 do hepta eu estava, porque eu entrei na lateral direita mesmo nesse jogo. O Pontes lá de dentro, bota o Batista na lateral direita que ele joga ali. Porque ele ia botar o Borjão. O Minério ia botar o Borjão e puxar o Valdomiro para a lateral. Quando o Cláudio machucou. Aí o Pontes veio correndo lá dentro, bota o Batista que ele joga ali, porque a gente jogava junto. Porque ele era reserva naquela época, entrava, saía. Teve outros jogos, né? O Hermínio era o titular. História também, né, Batista? Essa decorrência aí teve outros títulos. Olha aí, ó. Heptacampeão gaúcho de 1975, né? Participava do grupo. Logo, acho que vamos ter outro aí. Ó. Aí contra o Cruzeiro, né? Contra o Cruzeiro, aquele jogo... Esse é o jogo do Cruzeiro, memorável 75, ali, ó. Onde tem o título, né? E o Figueroa era o rei da área. Sim, era tranquilidade justamente nesse ponto, era a bola alçada, né? A gente sabia que o gringo ia ganhar, porque ele tinha uma facilidade de colocação e de impulsão, né? Que gerava uma tranquilidade para o time todo, porque bola na área, se você não confia muito na tua defesa, é complicado, né? Até para o goleiro, o Ademir sabe, né? Se a defesa não for aquela e aí especial, agora o gringo era impressionante, tanto na área defensiva quando ia para frente, como Mas nós temos outro, nessa situação. Ali, ó, 75 campeão do Brasil, né?
Os colegas aí do grupo do Batista foram campeões. O Grêmio, o Figueiredo tinha uma imposição assim que era dele mesmo, né? E nós temos outros títulos a seguir aí, participações ali, ó, em outros campeonatos. Era Figueiredo e Pontes, e depois Figueiredo Era o Hermínio. Hermínio e depois Marinho Pérez. Eu acho que esse aí é o Octa não, aquele é mais... É o Octa, o Campeonato Gaúcho. É o Octa Campeonato Gaúcho pelo Internacional. Isso aí fez parte do elenco. E a partir de 75 eu estive, até 80. Vários títulos. Sim, foram 4 gaúchos e 3 brasileiros. Octa Campeonato. Ou 5 gaúchos, uma coisa. Tem também o título a seguir que a gente vai vendo ali, ó, aquele gol ali. Bicampeão brasileiro. Valdomiro ou Dário? Foi o Dario de cabeça, né? Isso, gol. bate na... Nesse jogo tu saiu jogando? Bate na barreira. Esse foi de 76. 76. Esse eu estava jogando, inclusive, o segundo gol, a falta foi em mim ali, que o Russo entrou de carrinho na entrada da área. Esse é o primeiro gol. O Russo entra de carrinho, numa arrancada do meio campo em direção à área, e o Valdomiro bateu e fez o... A torcida, os jogadores do Corinthians correram em cima do juiz e nós também, né? Porque eles não queriam validar o gol. Tem mais agora nós vamos ver ali a equipe ali, o Batista e essa fazendo é a grande foto. Ali, de 76. E nós já vamos a outra lembrança ali, ó. Mais uma lembrança. Que saúde da gurizada nessa época. Centralizava mais tudo. Ali, Batista, ali é contra o Atlético Mineiro, eu acho. Esse é o gol pelo lado esquerdo, exatamente. Agora tira vamos ver agora. Tem o cruzamento, tira de cabeça e a bola cai no meu pé. É gol, da minha opinião, de craque. Olha só. Batista. Olha onde ela entrou. Batia forte, tinha potência. Esse foi o jogo que vocês garantiram a final, né? Não, o Batista estava começando, mas era metido. Olha só. Eu amo. Esse jogo aí foi... o que me deu muita cancha também para enfrentar e disputar e conseguir vencer no Internacional com todas essas feras foram justamente as seleções amadoras que eu... E mais um campeonato gaúcho ali, Batista. Que eu fui convocado, porque tu jogava contra craques, né, do exterior lá. Sim. E aí quando chegava nessa hora aí a gente não se surpreendia. Olha só que gol. Mais um campeonato gaúcho pelo Internacional. Ali, ó. Valdomiro. Grande. Valdomiro raspando de cabeça, foi, né? Foi. Campeonato Gaúcho de 78. Isso eu me lembro, gostava muito de ver tu e o Caçapava jogar ali na frente do Figueiredo. Essa é a homenagem a Batista. Porque a gente tinha assim uma boa... Dava bastante consistência. Pela seleção brasileira, Copa do Mundo de 78. Essa aí, terceiro 78. lugar. Gol do Nelinho agora. Que rosca foi essa? Que efeito tomou essa bola. Terceiro lugar, né? Invicto. Fomos terceiro lugar invicto. Invicto. Aí teve um match antes lá, coisa igual do Peru, né? Eu não sei como é que o Brasil concordou em jogar em horário diferente da Argentina. Mas era pressão para a Argentina ser campeão. Não, mas só eles explicam, bicho, porque os dirigentes não eram obrigados a aceitar, não. Grande jogo do... Batista participou ali, grande. Eu acho que foi Rivelino, não. Esse aí... Não, foi o Dirceu. Seu Dirceu. Esse foi o Batista estava mais atrás ali. Eu estava na frente da área ali, fazendo a minha... Primeira participação em Copa do Mundo do Batista, em 1978, né, Batista? 78 foi a primeira. Participação, hein? Com um grande investimento do Cláudio Coutinho, porque ninguém entendia porque o Coutinho tinha me levado. Ele me conhecia do Pan-Americano e das Olimpíadas. E teve outro título aí, foi a seguir, né? Obtido aí. Campeão brasileiro de 1979, invicto. Essa foi... Qual é a camisa que tu usava nessa época, hein? Nessa época, se não me engano, eu estava com a 4. Porque eu até pensei em usar a 17 da Copa de 78, né? Mas eu, como todo guri, aquele que se preza, né? E aquela cabecinha de vento, quando a gente tem mesmo na idade, eu achei que a 17, eu digo, não, vai ficar um número de reserva, não vai ficar legal. Mas eu devia, hoje me arrependo, depois eu me arrependi, ia ficar legal, né? Outro título obtido. Tinha lá na Holanda, o Cruyff era o 13, e estava tudo certo, o cara destruía. Mas eu, na época, não... Internacional aí... Podia ter adotado a 17 da Copa. Venceu, né, o primeiro jogo. Olha lá que chute. Espina. Sabe quem é que chutou essa bola ali? Quem? Batista.
Só podia ser. Fora da área era o rei de fora da área. Batia bem. Eu experimentava. Sobrou e eu estava testando. E daqui a pouco nós vamos ver aí o pôster, né? Onde o Batista foi campeão. Tricampeão invicto, né? Gol do Jair agora ali. Exato. E esse jogo aí eu estava falando, até iniciamos a falar no início do programa, que a gente não programa esse negócio da invencibilidade, né? Mas depois, no final, nós já estávamos defendendo o título e a invencibilidade. Porque começou a falar muito da invencibilidade. Uma coisa inédita, né? Era inédito. O Internacional, eu acho que uns 4, 5 jogos antes do fim. Que isso começou a tomar vulto, né? E aí era mais uma responsabilidade. Mais uma vez, em 81, campeão gaúcho. E era mais uma responsabilidade para defender também. Hã? Mais outro título, 1981, campeão gaúcho pelo Internacional. Sim. Mais outro título, participou aí do... Exatamente. Em 81, campeão. São vários títulos do Batista. Nós ficar aqui, vamos até o... Internacional, vários títulos. Mas eu estou tentando lembrar agora. Eu acho que esse período aí eu estava com a perna fraturada. É claro que eu fazia parte. Mas participou do grupo. Fazia parte do grupo. Quem participou do grupo é campeão. Porque o título... Porque mudaram muito, né? Na época, o Campeonato Gaúcho foi disputado no segundo semestre ou no primeiro aí? Eu acho que foi no segundo. No segundo. O primeiro semestre era o Campeonato Brasileiro. Foi no início do ano que eu quebrei a perna. E aí nesse aí eu estava em casa. Teve uma passagem pelo Grêmio e pela Seleção Brasileira a seguir, né? Em 82. Pelo Grêmio em 82, foi aquela boa campanha que nós fizemos naquele campeonato, indo à final com o Flamengo. Né? Esse não é o jogo com o Palmeiras ali? Aquele 6-0, 2 gols do Batista. Olha o Batista de meia esquerda. Ali eu estava de meia esquerda. 10. Olha a 10. Olha o 10. Jogou com a 4, a 5 e a 10. Não, quando me liberavam, bicho, eu ia pra frente porque eu na minha várzea, eu me criei jogando como atacante, de minha direita, né? Recebeu a bola. Mas os caras queriam que eu fosse pra frente, bastava perder um jogo para dizer que o Batista não saía da frente da área. Mas era onde eu tinha que ficar, quando eu jogava com a 5. Mas até aquele lance do Pelé que enganou. Olha aí. Aí com a 10, Batista, agora hoje não precisa ficar aqui atrás, tu pode jogar lá na frente. Fez outro gol também nesse jogo, né? Interessante aí, o toque que tu deu hoje, já os toques são feitos, né? Como antigamente já dava esses toques por cima do goleiro. Não, sim, basta ali a tua intuição, né? Aquela parte ali, naquela hora ali, não tem treinador que te ensine a fazer isso. É teu e tu tem que te virar do jeito que dá, né? Mas teve também outros grandes jogos, né, que a gente pode ver a seguir aí, que foi a final lá de 1982, onde o Flamengo venceu, teve 3 jogos, né? Foi 3 jogos. E o Grêmio foi vice-campeão brasileiro jogando. Nós estávamos vencendo o Flamengo no Maracanã até o finalzinho do jogo. Tava 1-0 para nós, o Zico conseguiu empatar aos 42, 43, uma coisa assim. Nós vamos mostrar o gol em seguida, vamos mostrar. Se nós tivéssemos vindo com essa vitória de lá, a gente poderia aqui. Porque aqui o primeiro jogo foi 0-0, né? Depois teve o segundo. Aí tu estava jogando com a 5? Aqui eu estava com a 5. Não, estava jogando... eu estava com a 5, porque era eu, Tadeu... Não é Tadeu Ritt, era o... E aí o Grêmio foi vice-campeão, né? Tem até uma homenagem ao vice-campeonato do Grêmio, eles têm um posto. Não, foram 3 jogaços isso aí, essa final aí. Tanto, justamente olha, isso, o gol do Batista ali, você lembra daquele gol, Batista, contra quem? Sim. Penharol? Penharol, foi Libertadores. Exatamente. Não, esse é o China. Pelo Grêmio. Não, o China. Aquele é o China. Esse é o primeiro gol foi o China. Gol, mas tu fez gol também nesse jogo, né? Aquele ali foi o China, se não me engano. Ali de pênalti... Então vocês são meio parecidos. Na época, cabeleira, né? Na época, o cabelo, eu confundi. Mas o China eu reparei, ali, porque ele é bem mais alto que eu. Olha, pela seleção brasileira, participação. Aquela vitória da... Esse é 8-2, né? Esse é o canhotaço do Éder. 3-1 contra a Argentina. Essa foi da de 82. O Maradona foi expulso, fez aquela falta. Daqui um pouco talvez apareça aí aquela pancada que ele disse que não tinha intenção, não era em mim. Eu digo, tá, mas eu e Falcão somos parecidos talvez com o outro. Aí disse que pensou em dar no Falcão. Eu digo, pô, então tu errou. Tem aquele... Que a gente se encontrou depois lá na Itália, né? E jogou depois seguidamente, depois foi pra Lazio. Eu disse pra ele, eu digo, pô, mas então tu tava mal de óculos, né? Porque eu e Falcão é loiro, eu sou moreno. Você chegou a jogar na Lazio, né? Sim, depois nós jogamos. Os jornais só falavam disso naquele dia, naquele anterior ao jogo, né? Foi domingo, eles falavam sábado. Encontro agora, a vingança do Batista. Vamos mostrar alguns gols ali pela Lazio, ali, participação, e em breve vamos fazer a homenagem, né? Aham. A homenagem final. Olha o Júnior aí sambando, a sambadinha.
depois do gol. As histórias de Batista, né? Disputando a Copa do Mundo de 1982. Eu acredito... Olha com a camisa do Avelino e da Lázio lá. Ó, vamos marcar alguns gols lá, participação pela... É ele, olha lá. Avelino. Esse é um gol. Olha a fúria. Gols do Batista. Batista na Itália também era na Lázio. Foi um período muito... Porque o time da Lázio vinha da segunda divisão, né? Não estava disputando a segunda divisão. E aí o cara contrata o Batista, que é da seleção brasileira, olha, esse gol aí também foi muito legal. E contrata o Batista da seleção brasileira como se fosse resolver todos os problemas do time. Ali, como se fosse resolver todos os problemas do time. E não é assim que funciona, né? Então aí foi um período bastante desgastante também. Olha, porque... outra... Ali de quem é aquela ali? Esse aí é o Avelino. Avelino? O Avelino. Lázio, Avelino. Essa camisa do Avelino, Santal. E participou também, jogou em Portugal também. Bastante depois. Cabelo, olha só que Quanto maravilha. tempo ficou lá na Itália? Na Itália eu fiquei 4 anos. Aquele ali é a equipe portuguesa? Esse aí é o belenense. Belenense. Marinho Pérez era o treinador, Baidecão tá ali, zagueiro. Baidec era zagueiro central. Então essa é a sua história. Mas agora nós vamos ter que te homenagear, né? Vamos te homenagear porque... Mas eu estou sendo homenageado desde o início aqui. Vamos lá que nós estamos próximos. Essa é a parte... Agora então é a parte especial A parte especial da placa. Onde vem a homenagem, né? A Batista. Vamos lá. Vem, amigos, tenho o prazer de homenagear Vossa Senhoria pelo comprometimento, né? Esportista, cultural e social e por ser destaque, né? Aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. João Batista da Silva, Batista, destaque do Brasileirão. Essa aqui é a homenagem que o nosso programa quer fazer para você. Beleza, Larry. Essa é uma delas, né? É? O Ademir Maria tem alguma homenagem a mais aí? Tem uma aqui, uma camiseta, não sei qual é o número que ele gostaria de ter, mas... Qual será o número? Rapaz, vou mostrar para os telespectadores. Se for aquela o número do Pelé, já... Lá, ali, ó. Porque na época... Vamos olhar na câmera. Olha lá. 10. O 10, que eu joguei com a 10. Destaque do Brasileirão. Vem, amigos. Eu vou te entregar porque a camiseta é tua, né? Para te mostrar para o público. Mas isso aqui é tradicional, né? A 10 do rei, pô, todo mundo quer. Mostra ali, quer ser o Gostou número. da homenagem? Muito. É muito legal. Eu falei já no início, Larry e Ademir, que a gente lembrar desses tempos, né? Dá uma saudade muito grande. Mas felizmente foi uma carreira... foram aproveitados, né? Anos vitoriosos. Foram vitoriosos. Faltou tempo para nós aqui. E com isso, então, ao longo da entrevista, a gente vai lembrando só de coisas prazerosas, só coisas boas. Então, essa é a ideia. Eu quero agradecer a vocês pela homenagem. Muito obrigado. Merecidamente. Um abraço ao torcedor também, a todos que muito torceram por mim naquela época. E hoje em dia também continuem torcendo, porque não custa nada. Um abraço. É a história, né, do Batista, com vários títulos, e conforme nós demonstrando, pelo Inter, participação pelo Grêmio, Seleção Brasileira, Lázio, Palmeiras. São várias participações do Batista. O Batista merece a homenagem, pois são poucos, né, que se destacaram com vários títulos aqui no Brasil e também pelo exterior, porque ele participou de jogos. Tem alguma coisa para falar rapidamente? Não, merecidamente pela história, né, que a gente fez, que principalmente o Batista fez uma história no futebol brasileiro, no futebol mundial, disputou 2 Copas do Mundo, e é merecidamente essa homenagem que tu está fazendo, que nós estamos fazendo aqui, fica na história, né, vai ficar sempre na história para aquelas pessoas que vão lembrar do futebol. Não querendo te interromper, mas nós estamos aí encerrando o programa, né? Eu queria ficar com o Batista. Eu queria ficar. Então nós vamos encerrar o programa com o Batista mostrando a camisa 10 aqui, ó. 10. Olha aqui. E encerramos o programa.